buscarmos a nossa salvação seria orar muito, seria jejuar muito, seria vir todos os cultos à casa de Deus. Qual o segredo para nós alcançarmos libertação em Cristo e salvação para a glória de Deus? Muitas vezes nós falamos que a graça salva, nós falamos que a graça de Deus liberta, só que nós esquecemos de um detalhe muito interessante. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Vire para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, você vai fazer muito isso hoje. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Portanto, nós devemos, para sermos cristãos diferenciados, devemos seguir as ações de Cristo. Mas o que é, diácono Misael, seguir as ações de Cristo? Quando nós lemos aqui o versículo 5 do capítulo 2 do livro de Filipenses, olha o que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E quando a gente vai para o original, a nossa Bíblia, ela sofreu muitas alterações. Talvez você não saiba, mas a primeira versão da Bíblia traduzida para o português foi feita por um padre, e ela sofreu várias alterações. E quando nós vamos para o original da palavra de Deus, o original diz para nós não termos o mesmo sentimento, mas ele diz explicitamente: tendo vós as mesmas atitudes de Cristo. Essa palavra muda completamente o contexto, porque se nós pegarmos e levarmos ao pé da letra a palavra sentimento, nós vamos entender que nós devemos ter o mesmo amor que Cristo teve. Se nós levarmos ao pé da letra a palavra sentimento, nós vamos entender que nós devíamos ter a mesma compaixão, o mesmo carinho que Jesus teve pelo próximo. Mas quando a gente pega o original e traz essa palavra atitude, nós entendemos que nós devemos praticar as mesmas ações que Cristo. Diga amém. Nós devemos fazer, cometer, praticar as mesmas atitudes que Cristo. Então nós logo entendemos que nós devemos ser cristãos de atitude. Vire para a pessoa que está do seu lado, você vai cansar de fazer isso hoje. Vire para ele e diga, ou para ela e diga: nós devemos ser cristãos. Aí quando você falar atitude, você vai falar bem forte: de atitude. Mais forte: de atitude. Jesus era alguém de atitude. Ele estava num determinado momento pregando, e o discurso dele estava tão rígido, igreja. Estava tão feia a coisa, Jesus estava pegando tão pesado, que a multidão começou a se evacuar. A multidão começou a sair de fininho, de um lado, do outro, foi saindo. De repente Jesus poderia ter feito o discurso dele um pouquinho mais leve. Jesus, vendo aquela situação, ele poderia pensar: não, vou pegar mais leve, senão o pessoal aqui vai acabar saindo todo mundo. Mas não, sabe o que Jesus fez? Como alguém de atitude, Jesus vira para os seus discípulos e diz: será que vocês não estão a fim de fazer a mesma coisa que eles e ir embora também não? Olha só, irmãos, Jesus tinha tudo para amenizar o seu discurso, para a multidão poder voltar. Ele vira para os apóstolos, para os discípulos e diz: será que vocês não querem fazer o mesmo que eles e dar no pé daqui também? E aí, numa das passagens mais lindas da Bíblia, eu adoro essa passagem, Pedro então vira para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Isso significa que para você falar palavras de vida eterna, você não tem que ser bonzinho não, igreja. Sabe, Jesus tinha tudo para ser um belo de um bajulador. Jesus tinha tudo para ser um belo de um puxa-saco.
Jesus tinha tudo para ser alguém adaptado ao sistema daquela época, mas não. Jesus, ele foi contra tudo e contra todos. Enquanto uns diziam que um adúltero tinha que ser apedrejado, Jesus dizia que um adulto que se convertesse do seu pecado seria salvo. Enquanto as pessoas meio que repudiavam os doentes, enquanto as pessoas repudiavam os pobres daquela época, Jesus então vinha e abraçava e dizia que deles era o reino de Deus. O que eu quero começar dizendo com isso aqui, igreja, para você, eu quero dizer que não importa a sua posição social, não importa quanto você tem na sua conta no banco, como disse a nossa querida vozinha ali, o mesmo Deus que é para quem tem dinheiro, é também Deus para quem não tem dinheiro. O mesmo Deus que é para quem é rico, é também para quem não é rico. O mesmo Deus para quem tem o guarda-roupa recheado de camiseta de marca, é o Deus para quem está passando necessidade. O que eu quero dizer é que independente da situação pela qual você esteja passando hoje, Deus é contigo. E aí vem a sabedoria, né? O que não é a experiência, o que não é a sabedoria. Meus irmãos, eu estava vendo a voz. Qual é o nome dela, pastora? Dona Caetana. E aí eu estava lembrando da minha vozinha, que era igualzinha, irmãos, 89 anos de idade, cabelos brancos, do mesmo jeitinho. Eu fui ali para trás, eu fui tomar água, eu fiquei parando, fiquei só me deleitando nas palavras. A minha vozinha com 89 anos de idade já não enxergava mais. Ela botava um óculos assim, que era dessa grossura a lente, e ela não conseguia mais ler a Bíblia. Ela chamava um dos netinhos dela e falava: meu netinho, senta aqui, Misael, senta aqui, do meu ladinho. Lê para mim essa passagem aqui, meu netinho. Ela já sabia onde era a passagem, ela já sabia o que estava escrito na passagem, mas ela pediu para a gente ler para ela, irmãos. E aí a gente ia lá e lia o Salmo 23 para ela. Ela falava o Salmo 23 todinho junto com a gente. Senta aqui, meu netinho, vamos cantar um hino da harpa cristã. E a gente começava a cantar os hinos da harpa cristã. 89 anos de idade, teve câncer nos ossos e me perguntava: meu netinho, por que o meu braço não melhora? Quebrou um braço, caiu em casa. Minha mãe trouxe ela para cuidar dela até os seus últimos dias de vida. A gente mesmo sem ter condições. E a minha vozinha caiu no chão, quebrou o braço. E ela perguntava: por que esse gesso nunca sai do meu braço? E a gente: não, vó, fica tranquila, a senhora vai ficar boa, a senhora vai melhorar. Morreu com o braço engessado porque teve osteoporose, câncer nos ossos. Morava numa casinha feita de taipa. O reboco era feito de barro. Água encanada não tinha. A gente pegava água na cisterna. O que tinha de melhor na casa dela era um pé de maracujá, que eu já falei isso aqui uma vez. Mas morreu e deixou a maior herança que alguém pode deixar para os filhos, para os netos e para os bisnetos: a palavra de Deus que cura, salva e liberta. Eu tenho orgulho de dizer que toda a minha família é cristã. Toda a minha família é cristã. Ah, mas minha família... Comece a plantar isso agora, que você, daqui uns anos você vai ver. Comece a plantar. E aí, queridos, a gente precisa ter as atitudes de Cristo. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram as atitudes de Cristo, elas se deram bem, elas mudaram de vida, elas mudaram de posição social, elas passaram a ser aceitas na sociedade. Em determinado momento, Jesus cruzou com um cego. E aquele cego, ele era rejeitado pela sociedade daquela época. Ele tinha tudo para ficar coado no canto, esperando Jesus passar e ter compaixão dele para curá-lo. E aí, no momento de loucura, porque quem tem atitude também é tomado por louco às vezes. No momento de loucura, de quase insanidade, aquele cego sente a presença de Jesus, ouve falar que Jesus estava passando por ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas olhavam e falavam: você é apenas um cego, você é um rejeitado, você não tem direito de falar, você sequer tem o direito de se dirigir a Jesus. E quanto mais as pessoas falavam isso, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No final da história você já sabe. Jesus passa por aquele cego, ouve, e o milagre chega na casa dele naquele dia.